Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra, lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se rompia. Assinaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que havia feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante será pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de Deus hoje vem para falar da pesca milagrosa. E essa pesca milagrosa fez com que Pedro, Tiago e João seguissem o Senhor, como fala no final do Evangelho. Deixaram tudo e o seguiram. Mas no versículo 3 fala: Subiu a uma das barcas que era de Simão. O Senhor Jesus Cristo, ele não só subiu na barca de Pedro. Nosso Senhor, ele entrou na vida de Pedro. E assim também ele quer fazer com cada um de nós. O Senhor, ele deseja entrar na nossa vida. O que é que você está fazendo? Qual é a sua profissão? Qual é a sua vocação? O que é o chamado de Deus na sua vida? O que é que você está fazendo? O Senhor, ele deseja entrar assim como ele entrou na vida de Pedro. Pedro, ele era um grande pescador. Ele era a sua profissão, ele sabia muito bem pescar, junto de Tiago e João. Era o que ele mais fazia, era pescar. Mas só que nesse dia, a pesca não foi boa. Quantas vezes na nossa vida, na nossa profissão, a gente acha que consegue, a gente acha que sabe fazer tudo direito, mas em algum momento pode ser que a gente falhe. Assim como aconteceu com Pedro. E é preciso que Jesus esteja na nossa vida. É preciso que Jesus esteja na nossa barca para que a gente consiga passar por cima das dificuldades. O Senhor lhe pediu a Pedro que ele fosse mais fundo, que ele fosse mais longe. E Pedro respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Pedro, ele poderia muito bem ter terminado a sua frase só aqui, que eles trabalhavam a noite inteira, mas não conseguiram pegar nada. Mas só que ele ainda disse: Mas por causa da tua palavra, lançarei a rede. Pedro, ele poderia ter 1000 defeitos. Ele era um homem muito difícil de se dar, ele era um homem muito duro. Só que ele era obediente a Deus. Ele ainda fala: Mestre, trabalhamos a noite inteira, mas por causa da tua palavra, a gente vai. E Pedro obedeceu o Senhor. Uma das virtudes de Pedro é a obediência. E ele obedeceu o Senhor. E quando a gente obedece, milagres acontecem na nossa vida. E Pedro, por sua obediência, ele conseguiu pegar muitos peixes, que foi preciso 2 barcas, e as barcas quase que afundavam. Mas só que fala assim, ó: acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Pedro, ele convidou mais pessoas. Gente, quantas vezes na nossa vida a gente experimenta da graça e a gente não convida outras pessoas para vir para o reino de Deus, para ir para um retiro, para ir para alguma missão? Pedro, ele convidou. A graça do Senhor foi tão grande que ele não conseguiu dar conta dela sozinha. A gente não consegue dar conta das coisas de Deus só. O Senhor, ele dá muitas coisas a gente, mas o Senhor, ele também deseja que nós convidemos mais pessoas para que a gente possa dividir, para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa se ajudar. E Pedro, ele ainda fala assim quando viu o milagre acontecer: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ele não se achou digno de receber tanta bênção. E nós não somos mesmo. Mas o Senhor, ele nos faz digno. A gente não é, mas o Senhor quer fazer de nós dignos de receber as graças.
porque o Senhor ele deseja que nós mudemos de vida. E aqui fala também que não aconteceu só com Pedro, aconteceu também com Tiago e João. Esse trio tão maravilhoso, Pedro, Tiago e João. Esses homens tão fiéis ao Senhor, que deixaram tudo para seguir o Senhor. A vida deles era a pesca, era o seu trabalho, mas eles abriram mão da sua profissão, daquilo que eles gostavam de fazer para seguir o Senhor. O que é que nós estamos fazendo? Que nós devemos abrir mão? Quantas vezes é alguma coisa que a gente gosta? Quantas vezes é uma coisa até boa para nós? Mas o Senhor, ele deseja que nós abrimos mão disso para que a gente possa multiplicar cada vez mais coisas em nossa vida. Multiplicar muitas graças, muitas bênçãos em nossas vidas. E é isso que o Senhor deseja fazer em nossa vida, assim como ele realizou na vida desses 3 discípulos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.